Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Educação Física em Ação. Eu sou o professor Luan e hoje te convido a assistir esse vídeo sobre frequência cardíaca, assim como calcular a frequência cardíaca na zona-alvo de treinamento. Então permaneça nesse vídeo e preste atenção porque ele vai te ajudar bastante. A frequência cardíaca é caracterizada pelo número de vezes que o coração ele se contrai e se relaxa, ou seja, é o número de vezes que o coração bate durante um minuto. Então, ele é um indicador do quanto eu estou fazendo exercício, se ele é mais intenso, se ele é menos intenso. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, para medir a frequência cardíaca, nós podemos fazer da maneira manual, que eu posso colocar o dedo indicador e o dedo médio, na artéria radial, ela fica basicamente na base do dedo polegar, ou seja, no pulso. Mas ela também pode ser feita na carótida ou na artéria carótida e no pescoço. Então, por exemplo, no pulso eu vou utilizar aqui na base do polegar, geralmente nos dois dedos aqui abaixo, então eu vou colocar aqui. Então aqui eu vou contar os meus batimentos cardíacos. E eu posso utilizar também aqui nessa artéria aqui do pescoço, que eu vou chamar de artéria carótida. Então eu posso medir a frequência através disso, ou eu posso utilizar também a questão de aparelhos específicos, como por exemplo, esse pulsômetro, que geralmente tem um bocado de relógio ou pulseiras, que eles podem fazer essa medição da nossa frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. Ou eu posso utilizar também um frequencímetro, que é esse que eu coloco aqui na região da cintura e do abdômen. Dá de vezes que o coração bate durante um tempo que eu estou tranquilo, sem fazer nenhuma atividade. Então, geralmente, as pessoas normais, elas podem variar essa questão de normalidade. Então, durante um minuto pode bater de 60 a 90 batimentos por minuto. Se tiver a pessoa normal, sentada, com repouso, tiver 100, 120, então com certeza é porque existe algum padrão que não está normal. Um fato a ser observado é que as crianças, elas têm os batimentos cardíacos muito mais acelerados. Então, crianças até, por exemplo, 8 anos, 10 anos, vai ter o quê? 80 batimentos cardíacos, 100, 120 é normal. Já para pessoas adultas ou jovens, você vai ter aí 60, 70, 80 por aí. Em pessoas mais idosas, vai ser um pouco mais baixo, E em atletas que são altamente treinados, você pode ter até a frequência cardíaca de 40 ou 50 batimentos por minuto. Então, como é que eu faço a contagem? Então, se, por exemplo, eu medir aqui, eu coloco a mão aqui e eu já sei que está batendo aqui a minha frequência cardíaca. Então, vou pegar um cronômetro e eu vou contar. Por exemplo, eu vou cronometrar durante 6 segundos. Quantas vezes vai bater aqui? Quantas vezes o meu coração vai bater durante esses 6 segundos? Se eu fizer durante esses 6 segundos, o resultado que eu encontrar eu multiplico por 10. Se eu fizer no cronômetro, se eu esperar 10 segundos, eu multiplico por 6. Se no cronômetro eu esperar 15 segundos no cronômetro, eu vou contar a quantidade que bateu aqui e vou multiplicar por 4. E assim sucessivamente, até chegar a 60. O importante é que você saiba a quantidade de vezes que o coração bate durante um minuto. Para calcular a frequência cardíaca máxima, que é a quantidade de vezes que o meu coração pode bater, eu vou utilizar essa classificação aqui. Frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a minha idade. Ou seja, se uma pessoa tem 30 anos, ela vai calcular a sua frequência cardíaca máxima. 220 menos 30 vai dar o quê? 190. Então, 190 é a quantidade máxima de vezes que o coração dela pode bater durante um minuto durante uma atividade física. Mas se essa pessoa for altamente sedentária ou destinada, ela vai utilizar essa outra fórmula aqui embaixo, que é frequência máxima igual a 220 menos. Aí você vai ter que fazer a multiplicação primeiro e depois diminuir. 0,42 vezes a idade da pessoa. Depois que obter esse resultado aí que você diminui. Mas essa fórmula só é utilizada para pessoas altamente sedentárias. Então, por exemplo, uma pessoa aqui que tem 20 anos, se ela for calcular a sua frequência cardíaca, então provavelmente ela vai ter 200 batimentos por minuto. Porque 220 menos a idade vai ser 200 BPM. Ou seja, no máximo de coração de contrações que ela pode ter durante um minuto. Então, como calcular a frequência cardíaca na zona alvo de treinamento? Se você está querendo fazer um exercício, então, se é para perca de peso, se é para melhorar o seu sistema aeróbico, se é para força muscular,
Então, você vai ter que observar a porcentagem dentro dessa zona de treinamento. Então, primeiro você vai ter que encontrar a frequência cardíaca máxima, que é essa que a gente acabou de ver, que é 220 menos a idade. Depois você vai ter que encontrar a frequência cardíaca de reserva, que é a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso, que é aquela que a gente mede quando está em repouso. E, por último, a gente vai ver a frequência cardíaca de treino, que vai ser o quê? Frequência cardíaca máxima menos a de repouso, vezes a intensidade do treinamento que eu estou querendo, mais a frequência cardíaca de repouso. Então, aqui vamos calcular, por exemplo. Eu tenho um exemplo aqui, que eu tenho um homem de 30 anos. Então, pela manhã, ele mediu sua frequência cardíaca durante uma semana e ele sempre encontrou, em média, mais ou menos 80 batimentos por minuto. Então, pronto. Ele encontrou que sua frequência cardíaca é de 80 batimentos por minuto. O objetivo dele é fazer um exercício para perder peso. Então, ele quer saber como que ele pode controlar a sua frequência cardíaca durante esse exercício para que ele possa atingir essa meta. Então, ele tem que calcular entre 60% ou 70% da sua frequência cardíaca máxima, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro a frequência cardíaca máxima. Então, se ele tem 30 anos, não está dizendo que ele é sedentário. Então, vou utilizar a fórmula normal. Frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Então, vamos aqui, ó, 220, frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade dele, não é 30? Então, a frequência cardíaca máxima dele vai ser 190 batimentos por minuto. Ou seja, a quantidade máxima de vezes que o coração dele pode bater durante um exercício. Mas ele quer trabalhar 60% ou 70% desses 190 batimentos aí. Então, a gente vai calcular mais adiante. Então, vamos aqui. A gente já encontrou a frequência máxima é 190 BPM. Agora, a gente vai calcular a frequência cardíaca de reserva, que é o quê? A frequência cardíaca máxima menos a de repouso. A de repouso ele não reencontrou pela manhã, que é 80, então vou utilizar aqui a fórmula. Frequência cardíaca de repouso é igual a frequência cardíaca máxima, que é 190, menos a frequência cardíaca de repouso, que é o quê? 80, que ele já tinha medido pela manhã. Então, isso vai dar o quê? 110. Então, a frequência cardíaca de repouso dele é de 100, ou de reserva dele vai ser de 110 batimentos por minuto. Então, essa é a frequência cardíaca de reserva, 110 batimentos por minuto. E agora eu vou calcular a frequência de treinamento, a frequência cardíaca do treinamento. Ou seja, eu vou precisar tanto da frequência cardíaca máxima como da frequência cardíaca de reserva, que é essa que eu acabei de encontrar. Então, nós vamos utilizar essa forma. Então, eu já tenho a frequência cardíaca máxima, é 190 batimentos por minuto. E a frequência cardíaca de reserva é 110 batimentos por minuto. Então, durante o treinamento, eu vou utilizar esse cálculo. Frequência cardíaca de treino vai ser igual a frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca de repouso, vezes a intensidade mais a frequência cardíaca de repouso. Ok? Primeiro eu vou fazer com os 60%, depois com os 70%. Então, vamos lá. Frequência cardíaca de treino a 60% vai ser igual a frequência cardíaca máxima, que é 190, menos a de repouso, que é de 80, vezes a intensidade, não é 60%, 60% é 0,6, mais a frequência cardíaca de repouso, que é 80. Então, vou ter aqui, ó, frequência cardíaca de máxima menos a de repouso, 190 menos 180 dá 110, vezes a intensidade, que é o que? 60%, 0,6, mais os 80%, que é da frequência cardíaca de repouso, que já é da fórmula. Então, você vai 110 vezes 0,6, que é os 60%, vai ser igual a 66. Mais os 80 da forma vai ser igual a 146 BPM. Então, se esse atleta quer treinar 60% da sua frequência cardíaca máxima, então ele vai ter que treinar a 146 BPM. Agora a gente vai fazer a 70%. Então, vou ter frequência cardíaca máxima é igual. A frequência cardíaca de treino é igual a frequência cardíaca máxima menos a de repouso, vezes 70%, mais que 70% é a intensidade, mais a frequência cardíaca de repouso, que é de 80. Então, eu tenho 190 menos 80, vai dar o quê? 110. 110 vezes a intensidade, que é 70%, mais 80. 110 vezes 7 vai dar o quê? 0,7 dá 77. Mais os 80 vai ser igual a 157 batimentos por minuto. Ou seja,
a quantidade de vezes, se ele quer trabalhar 70% de sua frequência cardíaca máxima, então a quantidade de vezes que ele vai precisar fazer isso, que ele vai fazer durante o exercício é até 150 batimentos por minuto. Então, para ele trabalhar entre 60 e 70 batimentos por minuto, ele vai ter 60% da sua frequência cardíaca máxima, ele vai ter que trabalhar entre 146 e 157 BPM. Essa é uma fórmula que ela é a mais eficaz, mas eu posso utilizar uma fórmula muito mais simplificada, né? Eu posso simplesmente utilizar essa fórmula aqui, ó. Frequência cardíaca de treino é igual a frequência cardíaca máxima vezes a intensidade. Eu já posso utilizar a intensidade. Então, por exemplo, eu posso utilizar frequência cardíaca máxima vezes, se eu quero calcular a 60%, eu vou usar a frequência de treino é igual a frequência cardíaca máxima, que é 190 vezes 0,6, que é o 60%, que vai ser igual a 114 batimentos por minuto. Se eu quero fazer a 70%, eu vou fazer 190 vezes 0,7. E eu vou encontrar a margem que eu tenho que trabalhar dentro dessa forma. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado muito vocês e até a próxima.